Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente vai conversar sobre Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Esse livro faz parte do meu projeto de 10 livros para 2021. Eu escolhi ele porque ele está na lista dos mais vendidos, na lista de livros para ler antes de morrer, e fora que eu sempre ouvi falar muito bem desse livro. Mas eu tenho que confessar que a minha experiência com ele não foi assim tão perfeita. A sociedade nesse livro ela é baseada no extremo controle do indivíduo. Esse controle ele vai desde a constituição da pessoa. Aqui nesse livro não existe mais pai e mãe. Aqui ninguém nasce mais. Todo mundo é criado em laboratório. Logo no começo do livro, a gente tem um dos chefes dessa, digamos, fábrica de pessoas explicando como o processo funciona ali dentro. Primeiro que as pessoas dessa sociedade elas são divididas em castas, sendo a mais alta os alfas e a mais baixa os ys. Quando essas pessoas estão sendo feitas ali no laboratório, elas já são feitas com qualidades específicas para cada uma das castas. Para começar, as pessoas de cada casta se parecem muito umas com as outras quando não são idênticas. Eles usam um óvulo para fazer várias pessoas, o que gera uma grande quantidade de gêmeos. E enquanto ainda células, essas pessoas elas são condicionadas para a vida que elas vão ter. Por exemplo, se aquela pessoa está sendo criada para uma determinada casta, onde eles vão trabalhar em minas, então essas pessoas precisam estar acostumadas com o calor, precisam suportar o calor de uma mina. Então, desde células, desde quando eles são amontoados de células, eles são condicionados a se sentirem desconfortáveis com o frio. Eles expõem as células a raio-x, se eu não me engano, para que elas esquentem, estejam acostumadas com aquele calor e não gostem do frio. Então, para elas, o trabalho na mina é confortável, não tem do que reclamar, por exemplo. Conforme essas células vão se desenvolvendo, virando embriões, nascem bebês, elas continuam sendo condicionadas esse tempo todo. Por exemplo, quando bebês, eles ensinam o que esse bebê, o que essa pessoa dessa casta pode gostar ou não por meio de choque. Então, eles colocam determinada coisa na frente do bebê e se o bebê pega essa coisa, o bebê é eletrocutado. E não é um choquezinho, não, é um choque de verdade. Assim, eles condicionam aquelas pessoas desde bebezinho ao que elas devem ou não gostar. Também existe o princípio do ensino durante o sono. Esses bebês, enquanto vão crescendo, enquanto dormem, eles ficam ouvindo frases feitas o tempo todo durante a noite, enquanto eles dormem. Então, no subconsciente deles, conforme eles vão crescendo, eles têm a resposta para tudo, por mais que às vezes eles até não entendem. Eles têm as frases formadinhas na cabeça dele porque eles ouviram repetidas vezes enquanto dormiam, enquanto eram criança. Então, aqui é uma sociedade onde as pessoas já são programadas para o que elas vão fazer pelo resto da vida delas. Desde a casta até o emprego que elas vão ter, do que eles já são programados desde antes de nascer, quando eles só são mesmo um amontoado de células. Uma outra forma de controle das pessoas nessa sociedade é controlar o envolvimento romântico. Aqui não existe mais romance, não existe mais a monogamia. As criancinhas elas são ensinadas desde pequenininha que elas têm que se relacionar com várias pessoas. Inclusive tem uma passagem no livro até um pouco perturbadora sobre crianças e sexo. Então aqui todo mundo é incentivado a sair com várias pessoas, a não manter relacionamentos, eles são condicionados a isso. Então se uma pessoa ela tá saindo com outra mais vezes, repetidas vezes, as outras pessoas começam a estranhar. Não foi assim que eles foram condicionados para ser, e fora que tudo é muito público também. Eles falam todos os detalhes da vida para todo mundo, com quem saiu, com quem deixou de sair, com quantas pessoas saíram. Nessa sociedade também existe uma droga liberada pelo governo que é o Soma. Ela é uma droga que basicamente deixa as pessoas felizes, deixa as pessoas satisfeitas. Então, depois de cumprir as obrigações dela no dia, ela chega em casa, toma aquilo e fica ali vegetando, na verdade. Como eu falei, é mais uma forma de manter essas pessoas sob controle, porque se elas não têm tempo de pensar e de se questionar, de questionar as coisas que acontecem, elas não vão ter tempo de ficar infelizes. No meio dessa sociedade existe o personagem, que é o personagem principal, chamado Bernard. Bernard é um alfa, só que ele é um pouco diferente dos outros alfas, tanto que as pessoas fazem algumas fofocas dizendo que houve um determinado erro na constituição dele quando ele estava sendo feito. Logo de cara, as pessoas percebiam que ele era mais baixo que os outros alfas, já que todos eles são feitos mais ou menos iguais, né? São todos do mesmo tamanho, são todos com a constituição física parecida, ele não. E ele também pensava um pouco diferente, ele reconhecia que as pessoas estavam sendo programadas para ser do jeito que elas são. Quando, por exemplo, ele falava alguma coisa e a outra pessoa discordava usando a frase feita que ela
tinha aprendido durante o sono, ele repetia, terminava a frase da pessoa e falava, foi escutado isso tantas vezes enquanto bebê. Ele reconhecia melhor o que estava acontecendo, o que era feito. As outras pessoas só reproduziam o que tinham escutado no sono, ele não. Aqui, como eu falei, não existia vida privada, né, na verdade. As pessoas falavam abertamente sobre tudo, para todo mundo, e ele não. Quando ele queria fazer os planos para se encontrar com uma menina, por exemplo, ele queria fazer as coisas mais escondidas, de forma diferente, inclusive tentava ser romântico, uma coisa que aqui não existe. O Bernard, então, é o personagem principal dessa história e ele tem uma queda por uma menina chamada Lenina. Ele chama essa menina para sair, ela aceita e eles vão viajar para um lugar chamado Malpaís. Esse lugar é habitado por pessoas que eles chamam de selvagens. Em alguns momentos, pela descrição que dá aqui, me fez lembrar de uma tribo indígena, por exemplo, que seria mais ou menos isso que eles tinham ido visitar. Mas a coisa mais chamativa, absurda e nojenta dessa sociedade é que ela é uma sociedade monogâmica, onde as pessoas se reproduzem. Existem pais, mães e filhos. E lá eles vão conhecer essa sociedade, em alguns momentos eles ficam curiosos, intrigados com aquilo, mas em muitos momentos, quando, por exemplo, eles escutam a palavra pai ou mãe, eles ficam enojados porque foi o que eles foram condicionados a sentir. Não vou contar porquê, mas um desses selvagens acaba indo para o mundo do Bernard, para a sociedade do Bernard. Sociedade essa que ele chama de Admirável Mundo Novo. Saber quem é esse selvagem é interessante, saber por que ele vai para o Admirável Mundo Novo é muito interessante também. E a gente vai ver o choque que ele tem entre a realidade dele, que ele estava acostumado, e a realidade desse Admirável Mundo Novo. As pessoas ficam curiosas sobre ele, mas as pessoas aqui não têm privacidade, elas não sabem dar privacidade também. Então elas tratam ele como se ele fosse um animal de zoológico, indo atrás dele o tempo todo, querendo ver, querendo saber, como se ele tivesse ele mesmo para a exposição deles. Esse livro é extremamente interessante, eu adorei a construção desse universo, eu acho que foi a parte mais interessante, eu gostei demais deles explicando como eram feitas as pessoas e o condicionamento dessas pessoas desde o começo. Tudo isso foi muito interessante para mim. Mas quando chegou a parte do selvagem, eu comecei a perder um pouquinho de interesse. A descrição do personagem é legal, ele é um personagem interessante, sim. Ele é um personagem leitor, inclusive, que gosta pra caramba de Shakespeare. Mas aí, quando ele vai falar, ele começa a recitar Shakespeare e ele fica recitando Shakespeare o tempo todo. Isso acabou por me cansar um pouco, não me agradou. Mas, fora isso, é um personagem interessante sim e muito importante para a história. Porque a gente não vai ter só o efeito dessa nova sociedade nele, mas o efeito dele nessa nova sociedade. Ele enxerga os absurdos aqui que ninguém mais vê. Como as pessoas elas vivem insatisfeitas e controladas pelo soma, elas não têm análise crítica nenhuma, elas não foram criadas para ser dessa forma. Já ele não, então ele vê e ele fica abismado que ninguém mais esteja vendo o que ele está vendo. Uma outra coisa que eu senti falta nesse livro foi dar um final para outros dois personagens super importantes. Ele fala o que vai acontecer com esses personagens, mas ele não mostra nada. Ele fala, fulano vai seguir tal caminho a partir de agora e ciclano vai seguir tal caminho e acabou. Não mostra esse caminho, não mostra o que acontece dali, ou o resultado daquilo ali, sabe? Eu acho que ficou vazio o final deles, então não gostei muito disso. Acho que eram dois personagens muito importantes para deixar da forma que deixou. Mas fora não mostrar o final desses dois personagens, e a mania de Shakespeare do Selvagem, eu gostei muito desse livro, bastante mesmo. Esse livro eu achei muito bem escrito, ele mostra o ambiente muito bem, ele descreve tudo muito bem, você consegue ver aquele lugar, você tem uma ambientação muito boa, uma descrição das pessoas também muito boa. Eu achei interessantíssimo ver ele falar sobre o processo de criação das pessoas, eu gostei demais dessa primeira parte do livro. Para isso, o Bernard também é muito interessante, eu gostei muito de ver ele dentro da sociedade e ver as mudanças que acontecem com ele depois de conhecer o Selvagem, por exemplo, de ver como fica uma pessoa que não se encaixa perfeitamente naquele mundo. No final das contas mesmo, as minhas principais ressalvas com o livro foram as falas do Selvagem, que acabou me cansando um pouco, me fez pular uma linha ou outra da fala dele, preciso confessar, porque eu achei bem chatinho. Mas fora isso, o livro é muito bom, o livro é muito bom mesmo. Se você não ligar para essa parte dele recitar Shakespeare o tempo todo, a sua experiência com esse livro vai ser 100%, porque ele é muito bom. Não tem nem argumento contra isso também, como eu falei, ele tá nas listas dos livros mais vendidos, em livros para ler antes de morrer, então não tem como falar que esse livro é ruim, porque isso é uma coisa que ele realmente não é. Mas dos 3 livros que eu já li até agora para o meu projeto de 10 livros para 2021,
esse com certeza ainda fica em terceiro lugar. Vamos ver com os que eu vou lendo mais pra frente. Mas, de novo, isso não significa que esse livro é ruim, porque esse é um livro que eu adorei e com certeza eu recomendo esse livro pra todo mundo. Não me arrependo nem um pouco de colocar ele no projeto dos 10 livros para 2021 e ele tem muitas razões para estar na lista dos livros mais vendidos e os livros para antes de morrer, com certeza. Lembrando que as coisas que eu não gostei no livro são minha opinião pessoal, para você pode ser completamente diferente. Eu tô falando só o que funcionou e o que não funcionou para mim. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar tanto nos cards como no box de informações o link para a playlist do projeto de 10 livros para 2021. Não se esqueça de deixar o seu curtir e se inscreve no canal também para ajudar o canal a crescer. Comenta se você leu esse livro, se você tem curiosidade, o que você achou. Comenta pra gente poder conversar. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!